levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. Consegue, pelas suas experiências de viver no Espírito, de administrar a obra do Senhor e de maturidade de vida, ele consegue extrair coisas por um ângulo que poucos conseguem extrair. Irmãos, eu queria só ressaltar, começando a ressaltar, da maneira como ele logo foi nos ajudando, que José se tornou governador do Egito. Não foi porque ele conseguiu vencer a sedução da mulher de Potifar, embora seja um item importante para quem quer ser útil na mão do Senhor. Nenhum de nós que quer ser útil na mão do Senhor podemos relaxar nesse sentido, não é verdade? A nossa conduta moral tem que ser impecável. Se por um momento você fraquejou em algum momento da sua vida, peça para o Senhor muita graça para jamais cair nesse quesito. Todavia, não é apenas um bom padrão moral é que nos qualifica a sermos governador do mundo que há de vir. A necessidade de muito mais qualificações. O irmão, chamamos José de nosso irmão do Antigo Testamento. Ele teve uma visão. Graças a Deus que eu e você também tivemos uma visão. A sua visão veio por um sonho. No seu sonho, simplificando, ele iria reinar. Seus irmãos, seus pais se prostravam nesse sonho a ele, porque ele seria o rei. Irmãos, um dia o Senhor usou o irmão Dong e abriu esses versículos de Hebreus capítulo 2, de versículo 5 até 8, para nos mostrar que nós fomos determinados por Deus, escolhidos por Deus para reinar no mundo que há de vir. Quem aqui realmente deu real valor para isso? Quem aqui entre nós que realmente acordou para isso? Não é coisa de somenos Deus revelar que nós vamos reinar com Cristo no mundo que há de vir. Essa visão, esse sonho governou a vida de José. Ele passou por muitos sofrimentos, foi injustiçado por muitos momentos. Todavia, ele sabia que estava sendo preparado em todas as circunstâncias em que ele passou para ser o governador que Deus preparou para o Egito. Portanto, irmãos, se no passado você sofreu problemas, você até causou traumas na sua vida pelas coisas fortes que você passou, que o Senhor cure as suas cicatrizes, cure você por completo, porque Ele é o supremo pastor, Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele é capaz de curar você, porque Ele é o sumo sacerdote que passou
passou também pelas mesmas fraquezas que um homem normal passa. Ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer das suas fraquezas, porque ele mesmo passou por todas as situações difíceis como um homem. Ele pode curar você. Agora, por outro lado, daqui para frente, não que você não tenha mais sofrimentos. Às vezes os sofrimentos podem se multiplicar na sua vida, mas você será como José. Você sabe porque está passando por tudo isso. Não é apenas para te causar feridas, cicatrizes, não. Mas é para te aperfeiçoar, para ser um governador do mundo vindouro. Não murmure, não reclame das situações. Deus está te preparando. Portanto, irmãos, o irmão Dong hoje de manhã quis nos ajudar. Não é apenas um bom padrão moral ou ético humano é que nos qualifica a ser um governador do futuro. Nós precisamos mais do que isso. José foi preparado na prisão. José foi preparado principalmente na prisão, onde foi-lhe entregue todos os prisioneiros para ele gerir. Você pensa que é fácil administrar uma prisão? Hoje os administradores de prisão têm que manter a ordem e disciplina, muitas vezes por meio de castigos, por meio de punições, não é? Mas certamente José, por ser também um dos prisioneiros, ele sabia como lidar com cada um daqueles prisioneiros. Ele não estava lidando com homens bonzinhos, porque os bonzinhos não estariam nas prisões. Ele está lidando com bandidos, ele estava lidando com salteadores, assaltantes, homicidas, assassinos, não é? Mas ele aprendeu a administrar na prisão as pessoas mais adversas e diversas, não é? Irmãos, Deus está preparando a ele. Como podemos aplicar esse primeiro princípio que o irmão Dong nos ajudou hoje de manhã? De que, irmãos, para nós sermos governadores do mundo que há de vir, não basta apenas nós temos um bom padrão moral humano. Não, nós precisamos de mais do que isso. Muito mais do que isso. Como nós vamos... O que é que nós precisamos de mais? Porque se for apenas um padrão moral humano nos qualificaria a governar no mundo que há de vir, então não precisaria nem Cristo ter morrido por nós. Não precisaríamos, né, Jesus ter sido enviado aqui na terra para sofrer por nós e no fim morrer por nós. Porque aqui na terra tem alguns que ensinam um bom padrão moral. Na China, Deus preparou Confúcio, que ensinava um bom padrão moral. Mas, irmãos, o padrão humano ainda não atende à necessidade de Deus. Vocês se lembram de ontem de manhã? O irmão Dong mostrou um gráfico para nós. Vocês se lembram? Eu vou pedir para os irmãos passarem de novo aquele gráfico. Vou explicar um pouquinho melhor. Aquelas dois círculos. Um círculo, vocês se lembram que era? Ali um círculo. O segundo círculo. O primeiro círculo corresponde à economia de Deus do Velho Testamento. E o outro círculo corresponde à economia de Deus do Novo Testamento. Eu vou dizer para vocês, a economia de Deus do Velho Testamento corresponde a todas as histórias que nós vemos no Antigo Testamento. Deus, ele tem um plano
E o seu plano no Antigo Testamento estava sendo executado no meio dos pais, os patriarcas, e dos homens que ele escolheu e o povo que ele escolheu. Estava sendo executada. E o Novo Testamento? Quem são os participantes da economia do Novo Testamento? Somos nós. Né, irmão Alcides? Cadê o irmão Alcides? É nós. É nós. Vocês não sabem o contexto. Nós ficamos loucos aqui embaixo. Irmão Alcides compartilhou ali, cheio de encargo. É nós. Somos nós. Nós participamos da economia de Deus do Novo Testamento. A nossa história, a história da nossa vida, faz parte do plano de Deus sendo executado no Novo Testamento. A história da nossa vida da igreja está sendo o quê? Feita a execução do que Deus planejou desde a eternidade passada. Esse é o Novo Testamento. Mas qual é a diferença entre a economia de Deus do Novo Testamento, do Velho Testamento, com a economia de Deus do Novo Testamento? Eu vou ler um versículo em Colossenses para vocês. Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2. Versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Irmãos, todas essas ordenanças, essas práticas, foram extraídas da lei que o Senhor deu no Antigo Testamento, não foi? Não foram? Guardar sábado faz parte do mandamento, não é isso? As 3 festas ao ano foi uma determinação de Deus, não é? Que mais? Comida e bebida. O povo de Deus não podiam comer comida imunda, de animais imundos, certo? Então, eles tinham bastante ordenanças do Velho Testamento, porque isso fazia parte da economia de Deus do Velho Testamento. Está certo? Qual o versículo seguinte? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Comida, bebida, festas, sábado, são sombra do que viria no Novo Testamento. Quando Cristo chegou, apareceu a economia de Deus do Novo Testamento. Quando Cristo chegou, irmãos, chegou o corpo que produz sombra. Antigo Testamento tinha só sombra, não tinha um corpo. Mas agora, irmãos, tem um corpo. Quem é que produz a sombra aqui quando tem uma luz incidindo sobre mim? Irmãos, esse corpo é que produz sombra, não é? O Antigo Testamento veio a sombra, mas o Novo Testamento veio o corpo, veio a realidade. Portanto, o padrão moral somente humano não mais será suficiente para entender a economia de Deus do Novo Testamento. Isso quer dizer o quê? Muitas ajudas podem ser dadas no casamento, aos casais, para o marido, para a mulher, conselhos matrimoniais, como amar,
como ser mais sensíveis, né? Como pensar mais no outro, renunciar seus desejos em favor do outro, como os pais podem cuidar dos seus filhos, os filhos pais, como fazemos relacionamento social, né? Irmão, tudo isso nós podemos também ajudar os irmãos dentro do padrão humano normal. Mas Deus quer mais do que isso. Até nessa ajuda de relacionamento, irmãos, a sombra do Velho Testamento passar pelo Espírito, irmão, surge a realidade. Sabe por que nós ficamos loucos aqui embaixo? Por causa disso. É para enlouquecer você. Hoje nós não ficamos mais na área da sombra. Hoje nós temos o corpo real. Nós temos a realidade. Maridos, amai as vossas esposas. Isso pode ser só uma sombra. Mas se você fazer isso passar pelo Espírito, se torna realidade. Esposas, sede submissas aos vossos próprios maridos. Oh, coisa difícil, né? É apenas sombra. No casamento, festa de casamento, cerimônia de casamento, esses versículos são lidos, mas não funcionam. Mas se passar pelo Espírito, funciona. Se torna realidade. Irmãos, entenderam por que o irmão Dom que estava preocupado em nos ajudar? Não é só padrão humano, tem que passar pelo Espírito. Amém? Senhor Jesus, espero que o Senhor me dê eloquência para conseguir falar, porque as coisas de Deus são um mistério, só Ele consegue fazer. Por isso, irmãos, se você tirar a fé do Novo Testamento, nos sobram apenas ordenanças, padrões humanos, não é isso? E essas regras de comportamento, as leis do Antigo Testamento, guardar a lei, as obras da lei. É a melhor coisa que o homem pode fazer é praticar as obras da lei. Se nós tirarmos o Espírito, não é verdade, irmãos? Se nós tirarmos a fé, o máximo que eu e você podemos fazer é melhorar nosso comportamento de acordo com a lei de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. Mas, irmãos, graças a Deus, Cristo veio. Quando Cristo veio, irmãos, Ele nos trouxe a fé. Hoje nós entramos, irmãos, por uma porta que um homem ordinário, normal, não pode fazer as coisas de que nós fazemos quando passamos por essa porta. Essa porta é a porta da fé. Quando nós entramos nessa porta da fé, nós ganhamos o quê? Gálatas 3, os primeiros versículos, como Paulo diz. Por isso que Paulo estava louco com os Gálatas. Vocês estão voltando para trás? Gálatas 3, versículo 1. Ó Gálatas, insensatos, vocês estão voltando para trás? Voltando para a sombra? Chegou Cristo, ó Senhor Jesus. Quem vos fascinou a vós outros, de cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado?
Para que Jesus foi crucificado? Se praticar a lei já agradaria a Deus, não é? Se for cumprir as obras da lei, já podemos reinar no mundo que há de vir. Jesus não precisaria ter vindo aqui na terra. Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Você praticou as obras da lei? Você melhorou o seu comportamento para com Deus, para com os homens? Você fez as coisas de acordo com um padrão moral elevado? Você já alcançou o Espírito? Como Deus dá o Espírito para você? É pela fé. Quando você entra por essa porta da fé, Deus disse: está aqui o Espírito. Ele colocou o Espírito no seu espírito. O Espírito, irmãos, é o Espírito da realidade. João 7, João 14, Evangelho de João 14, versículo 16. Ó Senhor Jesus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, ou o Espírito da realidade, e o Espírito do corpo real. Não é mais a sombra, agora veio a realidade, veio a verdade. Essa verdade está aqui do lado do Novo Testamento, economia do Novo Testamento. Portanto, irmãos, hoje a vida, para cumprir a economia de Deus no Novo Testamento, não basta apenas ser bonzinho, não basta apenas viver num padrão moral humano bom. Não, hoje é necessário, irmãos, viver no Espírito. É diferente. Irmãos, entendem ou não? Nós somos um povo que é para ser vivido no Espírito a nossa vida. Não é mais pelo padrão humano, pela sombra, faz isso, não faz aquilo. Irmãos, é pela unção espiritual que está dentro de nós. Porque esse Espírito é o Espírito da realidade. O Espírito da verdade, o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber porque está fora daquela área. Só quem passou pela porta da fé, porta do Espírito, pode conhecer o Espírito da verdade. O mundo não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus era o Espírito da verdade. Jesus habitava com eles, mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele passou a estar neles para todo sempre. Para dentro ele entrou em nosso espírito para todo sempre, naqueles que creram nele. Senhor Jesus. Em João capítulo 7, esse Espírito ainda não estava pronto. No capítulo 7, 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então eles ficaram meio sem saber como é beber de Jesus. Como alguém poderia pegar água de Jesus para saciar a sede? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê no Senhor, passando pela porta da fé,
não é? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você passou pela porta da fé? Do seu interior então estão fluindo rios de água viva. Todavia muitas vezes você está represando esses rios. Solta esses rios. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quer dizer, no momento em que Jesus tivesse passado por todas as experiências humanas que seriam úteis a todo homem que Deus quer nos levar para reinar, a sua encarnação, o seu viver humano, que nunca viveu por ele mesmo, sempre viveu negando a sua própria vontade para viver pela vontade do Pai. Nunca disse uma palavra que não seja a de Deus. Embora tivesse desejo próprio, mas nunca viveu pelo seu desejo próprio. Viveu uma vida de negação do eu durante a vida toda, até a morte. Tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele, o verdadeiro homem que sabe o que é negar a vida da alma. Você diz, puxa, como é difícil negar a vida da alma. Jesus negou a vida da alma durante toda a sua vida. Nem por um segundo, nem por uma fração de segundo, ele viveu em si mesmo. Ele foi crucificado. A sua morte é para Deus poder nos redimir, Deus poder fazer morrer a nossa velha natureza, fazer morrer o nosso velho homem, que é um problema seríssimo, para Deus poder fazer nos reinar com Ele. Seu sangue derramado foi para redimir-nos dos nossos pecados. Pelo seu sangue nós somos justificados, não é? E não só isso, ele morreu, colocaram no túmulo. José de Arimateia tinha comprado um túmulo novo e recebeu o corpo de Jesus e o sepultou ali. Jesus foi pro Hades depois que morreu, mas a morte, o inferno, não conseguiu segurá-lo. Ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Sabe por que ele ressuscitou? Porque Deus Pai o aprovou o seu trabalho, aprovou toda a vida e obra de Jesus como homem. Pela primeira vez na história humana, um homem foi ressuscitado por Deus como aprovação. E Deus disse, no dia da sua ressurreição, Deus o glorificou. Sabe como Deus o glorificou? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Na ressurreição, um homem foi glorificado, um homem foi gerado filho de Deus. Jesus, como Deus, já era um filho unigênito de Deus, mas como homem, ele precisava dessa glorificação, ele precisava dessa aprovação, e Deus na ressurreição o aprovou e o glorificou, e o exaltou o nome dele acima de todo nome, nome que está no céu, acima do céu, na terra, debaixo da terra, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A partir desse momento, irmãos, Jesus Cristo se tornou o Espírito.
esse o Espírito, irmãos, está aqui, ó, está ali naquele gráfico. É por onde, quando você passa por ele, tudo vira realidade. E esse Espírito, irmãos, é o óleo sagrado da unção, descrito em Êxodo 30. Não tenho tempo de explicar. Nós temos nos nossos livros muita explicação sobre isso. Irmãos, esse Espírito é a bênção de Abraão, que está em Gálatas 3,14. Vale a pena ler, vamos ler. Senhor Jesus. Gálatas 3,14. Quando Deus prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e depois todos os povos da terra, eu pergunto para você, de que maneira essa bênção se torna concreta e real para nós? De que maneira você recebeu a bênção de Abraão, que Deus prometeu para Abraão? Você tem uma família, não tem? Deus falou para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Você tem uma família. A promessa que Deus deu para Abraão, como é que influenciou sua família? Que tipo de bênção você recebeu na sua família? Irmão, só pode ser essa bênção de Abraão prometida, que está em capítulo 3 de Gálatas, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmão, valorize mais o Espírito. Viva mais, desfrute mais, use mais o Espírito. O Novo Testamento é para ser vivido no Espírito. Por meio do Espírito, tudo se torna realidade. Fora do Espírito, irmãos, é vaidade de vaidade. E quem vive na lei é no máximo sombra. Esses dias, na leitura sequencial da Bíblia, nós estamos lendo, como é que é? Eclesiastes, não é? Em Eclesiastes, o rei Salomão diz: eu já experimentei tudo nessa vida. Tudo que você possa imaginar, eu já experimentei. Riqueza eu tenho, não é isso? Domínio eu tenho, reino eu tenho, sabedoria eu tenho, né? Tudo que você possa imaginar eu tenho. Mas debaixo do sol, tudo é enfado, tudo é canseira, não há nada novo, é vaidade de vaidade. Irmão, você quer continuar vivendo essa vida de vaidade? Correndo atrás do vento, correndo atrás do dinheiro, realização profissional que não chegou ainda. Irmãos, ó Senhor Jesus, está com uma cara triste porque não obteve realização da sua vida, e a sua família não era aquilo que você imaginava ter. Irmãos, é vaidade de vaidade. Você quer viver uma vida de realidade? Passe pelo Espírito. O Espírito da realidade vai te trazer realidade na sua vida, e você vai ser preparado para reinar no mundo que há de vir. Vocês acreditam nisso? Irmãos, na verdade há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido, lhe dá vida, não é? Irmãos, tudo é começando pelo espírito humano e tem que terminar com o Espírito. Isso faz acontecer o plano de Deus que Ele pensou
na eternidade passada. E essa é a economia de Deus do Novo Testamento. Está sendo escrita por nós, por você e por mim. E essa escrita, irmãos, Espírito só consegue escrever nessa história quando você passa pelo Espírito. Quando você sai do Espírito, não tem história da economia de Deus no Novo Testamento. Irmão, quantas páginas tem a sua história na economia de Deus no Novo Testamento? Depende do quanto tempo você vive no Espírito. Você passe pelo Espírito. O seu casamento não está bem? Experimente passar pelo Espírito. Hein? Sua relação com seus pais, sua relação com seus filhos não está bem? Vamos experimentar passar pelo Espírito? Vamos? Vamos começar tudo de novo? Vamos começar? A sua relação com os irmãos que servem com você está meio encrencada, não é isso? Passa pelo Espírito. Irmãos, vai vir a realidade. Dito tudo isso, agora vamos aplicar. Eu queria aplicar com vocês essa palavra toda. Não pode ficar só na retórica. Nós precisamos aplicar para a nossa situação real. Irmão, qual é a nossa situação real? Deus, pela sua infinita misericórdia, nos escolheu, esse grupo de pessoas. Não é para nos orgulharmos. Esse grupo de pessoas nos deu a visão da igreja. Nos anos 70, nos anos 80, um grupo de pessoas aqui ganhou a visão da igreja. Essa visão da igreja nos dá um posicionamento de não estar na divisão, para poder receber, irmãos, a palavra de Deus, a revelação da economia de Deus, a palavra central do coração de Deus. Por isso, irmão, não jogue fora. Viu, irmãos, nós estamos muito tempo aqui na igreja. Não jogue fora a visão da igreja. A visão da igreja nos deu um posicionamento correto. E esse posicionamento correto propiciou Deus dispensar a palavra que estava no seu coração, a economia de Deus do Novo Testamento. E nós precisamos ser fiéis a essa visão da economia de Deus no Novo Testamento. E Deus tem dispensado esses anos todos. O irmão Dong, essas dezenas de anos que ele está servindo no seu ministério, tem segurado muito firme esse timão desse navio. Ou melhor, ele segurou muito firme o manche do avião da economia de Deus. Irmãos, e nós temos responsabilidade daqui para frente, segurar firme essa linha. Não podemos nos desviar, irmãos, pelos ventos de doutrina. Sopra de um lado para o outro. Poxa, isso é bom, ou aquilo é bom. Irmãos, o que funciona mesmo é a economia de Deus no Novo Testamento, que está pautada no Espírito. Sem o Espírito nada funciona para Deus. É o Espírito. Irmão Dong segurou firme. Tantos momentos houve de tempestade, ataque, problemas, não é isso? Críticas, perseguição. Irmão Dong sofreu muito, mas ele segurou firme, muitas vezes sozinho. Mas, irmãos, e hoje nós herdamos isso. Nós temos que continuar segurando firme. Irmão, tudo pode mudar. Estamos no meio da era da internet, na era da comunicação, na era de mudanças. Mudanças estão ocorrendo rapidamente. De um dia para o outro as coisas mudam. Irmãos, tudo pode mudar, mas a linha da economia de Deus do Novo Testamento não pode mudar. A palavra que o Senhor nos dispensou na linha da economia de Deus não mudará. Não mudou e não vai mudar. Vamos continuar. Seguramos essa linha firme. Irmão Dong foi fiel. Agora é nossa vez de sermos fiéis. Não é? Senhor Jesus. É nós. É nós.
O Senhor teve tanta misericórdia de nós, por causa da visão da igreja, do posicionamento correto como igreja. O Senhor nos dispensou essa palavra, e o Senhor nos fez ajustes dessa visão. O Senhor nos mostrou mais do que a visão da igreja. O Senhor nos mostrou a visão do reino, e a visão do reino ampliou-se, não é? O nosso escopo. A visão do reino, a visão da igreja, ainda podemos ser mal entendidos, de que nós estamos certos e os outros estão errados. Mas a visão do reino, irmãos, engloba todos os filhos de Deus. Não tem como dividir. Deus nos deu a visão do reino. Quando o irmão Dong enxergou Hebreus 2, 5-8, irmão, nós vimos que o Senhor está nos preparando para reinar no mundo que há de vir. Essa é a nossa visão, é a sua visão, é o seu sonho, é a sua causa para viver. Quem aqui não tem causa para viver? Quem aqui está aqui, como tanto faz, como tanto fez, não sabe por que vive? Vamos agarrar uma causa. Qual é a causa? É a visão do reino, é esse sonho. Você foi escolhido para reinar com o Senhor. Valorize isso. Não fique todo o tempo dizendo: eu não presto, eu não sou nada, eu não vou ser nada nunca na igreja, diante do Senhor, não sei fazer nada. Irmãos, não te menospreze. Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão. Se você usar fé e crer nessa visão, irmãos, isso vai acontecer, vai se realizar na sua vida. Você vai deixar o seu pessimismo, você vai deixar seu melancolismo, a sua depressão. O Senhor vai levantar a sua cabeça. Você vai ser que nem José. Nas situações mais difíceis, você está enxergando o reino. Vamos mudar a nossa vida? Quem aqui veio para a conferência cabisbaixo? Levanta a mão. Quem aqui veio para a conferência melancólico, achando que não tem esperança? Hoje Deus quer te dar uma causa, te dar uma esperança para viver. Para viver, não é? Você vai reinar com o Senhor. No entanto, Deus também não quer que você fique só parado esperando. Deus quer te dar uma missão. Deus quer te dar uma comissão, uma incumbência. Qual é a incumbência? Eu diria um desafio. Quem aqui quer desafio? Sem desafio, irmão, sem desafio o homem não avança. O homem precisa ser desafiado com grandes dificuldades, não é? Para nós avançarmos. Quem aqui aceita esse desafio? O nosso desafio está em Mateus 24:14. Qual é? Vamos falar de cor? E será pregado este evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você aceita o desafio? Dito essas coisas, vamos arrumar a casa. Precisamos arrumar a nossa casa. Precisamos restaurar o entusiasmo. Quando nós vimos na visão da igreja nos anos 70, 80, muitos desses cabelos brancos aí, barbas brancas, né, que nem o judeu, muitos deles eram jovens como eu. Irmão, nós éramos loucos, mas loucos pelo Senhor. Nada mais nos importava, não é isso? Hein, Graner? Nada mais nos importava, não é isso? A gente estudava, sim, estudava, trabalhava, mas a nossa prioridade não era aquilo.
Nossa prioridade, irmãos, era o Senhor. Éramos loucos, tão loucos, irmãos, que alguns tiravam a camisa na reunião, subiam em cima da cadeira e gritavam: ah, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Não era? Tão louco que assustamos vários pastores, tão louco que ofendemos muita gente. Mas, irmãos, esse fogo não pode apagar. Não é de ofender ninguém, mas, irmãos, esse fogo da visão e da comissão não pode se apagar. Entusiasmo, essa palavra vem do grego em Deus, vem de em Deus. Se você está cheio de Deus, se você está cheio da presença de Deus, se você está cheio da palavra de Deus, da visão que Deus te deu, da comissão que Deus te deu, irmão, não tem como ficar morno, frio. Irmãos, quando você está morno, frio, porque muitas outras coisas invadiram na sua vida. Preocupação, família, filhos, né? Eu já tenho 5 netos, está vindo o 6º neto. Eu era um jovem assim, solteiro, louco e tal, e hoje já tenho filhos e netos. Irmãos, isso não pode apagar o meu fogo. Eu tenho que incendiar o meu fogo nos meus filhos e nos meus netos. Eu digo isso nos filhos e netos da igreja, das igrejas. Esse fogo tem que ir passando para todas as gerações. Se você na sua casa, se você já não tem mais esse fogo, não tem mais esse entusiasmo, na sua casa você também manifesta isso. Meus filhos com você em casa, vê que você não tem entusiasmo pelas coisas de Deus. Não se faz mais oração em casa, não se fala mais de Deus em casa, da palavra de Deus. Não é isso? Em casa é todo mundo no... Em uma mesa, hoje nem senta mais à mesa, não é isso? A mesa, né? Cada um num canto, até marido e mulher para se comunicar, tem que se comunicar pelo WhatsApp. Estando na mesma casa, falar com filhos pelo WhatsApp. As crianças todas, ou no videogame, ou no caçando o quê? Caçando Pokémon, ou assistindo televisão. Até na hora das refeições, irmão, não se junta mais a família, não se fala mais em Deus, não se fala mais em entusiasmo, não é mesmo, irmãos? Vamos restaurar a nossa vida particular com o Senhor. Vamos restaurar a nossa relação com o Senhor. Esse tecido aqui, ó, foi usado para fazer uma camisa. E essa camisa é das boas, não se rasga com facilidade. Sabe por que esse tecido é bom? Porque é resistente. E um tecido resistente é feito como? Quem aqui trabalha com confecção sabe. É pelos cruzamentos de fios. Fios verticais e fios horizontais ou transversais. Fios longitudinais e fios transversais. Os fios verticais são chamados de urdidura. E os fios transversais são chamados de trama. Então, urdidura e trama precisa ser fio a fio, trançados, fio a fio. Irmãos, entenderam? Fio a fio, trançados verticalmente e transversalmente. Como você quer ter uma vida da igreja forte? Como você ter uma vida da igreja cheia de realidade que eu mostrei para vocês aqui? Se você não tem essa vida
de construir fios verticais e horizontais. Os fios verticais referem-se à sua relação com Deus, e os fios horizontais referem à sua relação com a igreja. Se você não construir isso, irmãos, as nossas reuniões serão mera encenação. Mas dá para mudar ou não dá? Dá para mudar? Vamos começar da base? Cada um de nós aqui, vamos restaurar a comunhão com o Senhor. Se você assim que acorda não é mais a comunhão com o Senhor, irmão, está na hora de refletir sobre a sua vida. Porque, irmãos, tudo que não passa pelo Espírito é vaidade. O seu dia será de vaidades. Mas se você passa pelo Espírito, irmãos, vira realidade. Então comece a sua vida já com realidade. Assim que acordar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, invoque o Senhor, invoque o Senhor. Não invoque, irmãos, meramente religiosamente. Invoque para achá-lo, para buscá-lo, para encontrá-lo. Ó Senhor Jesus. Em seguida, é nome e palavra. Vai na palavra, passando pelo Espírito. Cristo está na palavra, o Senhor está na palavra, Deus está na palavra. Irmãos, a leitura sequencial, vou te dizer uma coisa. Esses dias eu estou lendo a leitura sequencial, mas tem dia que queima aqui dentro, queima. Semana passada queimou tanto, irmão, que eu escrevi várias páginas aqui no meu caderno aqui. Escrevi várias páginas. Se o Senhor me der oportunidade, um dia falarei. Irmão, tem que ter a palavra. Alimento diário. Quem aqui não compra mais alimento diário? Os irmãos passam aqui na internet aqui, economizar dinheiro. Irmão, não economiza esse dinheiro. Economiza, irmão, dinheiro da Coca-Cola, que faz mal para a sua saúde, não é? Economiza dinheiro de doces, também faz mal para a sua saúde, né? Mas não economize no alimento diário. Compre o seu alimento diário. Porque, irmãos, não tem preço. Não tem preço. O alimento diário não tem preço. Use o alimento diário para ter comunhão com o Senhor. Leia. Se você tiver a oportunidade de estar junto com outros irmãos, faça com os irmãos. Se não puder, você sozinho, faça o alimento diário. Se puder com a família, melhor ainda, não é? Então, irmão, tem que ter comunhão com o Senhor na palavra. E acredite, o Senhor vai falar com você na palavra. Não faça de uma maneira corrida, né? Passar tudo por cima. Não, deixe o Senhor falar com você. Cada dia tenha certeza que o Senhor quer falar com você. E eu vou dizer uma coisa: em vez de sentar-se no divã de um psiquiatra, senta-se no divã do Espírito. Eu não digo que quem precisa de tratamento continue fazendo, mas, irmãos, melhor cada um de nós fazemos também um tratamento com o Senhor. Eu tenho essa experiência, irmãos. Converse com o Senhor, desabafe com o Senhor. Às vezes você quer procurar a melhor amiga, melhor amigo, melhor ombro para chorar. Irmãos, chore no ombro do Senhor. Desabafe com o Senhor. Chega e fala para o Senhor: Senhor, não aguento mais. Fala para o Senhor. Melhor que você fala para outra pessoa. Fala para o Senhor: eu não sei mais o que fazer, irmãos. Tudo está
desabando na minha vida. Acontece uma coisa, acontece outra, que nem Jó. Não é isso? Os camelos morreram, o rebanho morreu, a casa caiu, os filhos morreram. Não, uma coisa acontece atrás da outra. Irmãos, desabafe com o Senhor. Ele vai te alentar. Ele vai te mostrar a razão de tudo isso. Você tem essa experiência, não? Conversar nessas intimidades com o Senhor. Eu tenho certeza que você vai estar mais no Espírito do que antes. Irmãos, é importante você se manter conectado. Quando você chega num lugar, você está esperando alguma notícia, alguma informação, alguma conversa, chega num lugar, não tem sinal do seu celular. E aqui, você sabendo que tem Wi-Fi, mas não sabe a senha. E você não fica desesperado que o seu celular está desconectado? Mas você não tem desespero quando o seu espírito está desconectado. Irmão, vamos manter nosso espírito mais conectado? Mais do que o seu celular? Mantenha o espírito todo o tempo conectado. Claro que de vez e outra nós saímos da conexão. Isso é natural, nós ainda somos homens. Mas irmãos, uma vez que a gente exercita estar conectado, é mais fácil de voltar, ou não? Sabe por que às vezes a gente se reúne, uma reunião da igreja, chega 5 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas. Irmãos, é tão difícil esquentar o motor. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Sabe por que é tão difícil? Porque você não tem hábito de estar conectado. Eu não tenho hábito de estar conectado, ela também não tem. A gente chega, tem que estar todo mundo começando com aquele processo todo de configuração, né, tal, até conectar. Mas se você já está conectado, você tem comunhão com o Senhor, você tem intimidade com o Senhor, não é? Você está cheio da palavra daquele dia. Irmãos, mesmo que você saia um pouco fora da conexão, quando você se lembra, volta rápido, não volta? Isso mostra o quanto nós andamos conectados ou desconectados. Se o Senhor mude a nossa vida, irmão, que o Senhor mude a nossa vida. Mude a nossa vida, começando pela base, né? Restaurar a comunhão com o Senhor. Algumas igrejas promovem vigília matinal. É bom, desde que não fique só num processo religioso, mas seja realmente uma coisa que encoraja os irmãos, não é? Realmente que ajuda todos a se conectarem com o Senhor e com os irmãos. E você precisa aprender a se conectar com os irmãos. Não adianta dizer fios verticais sem os fios horizontais, não tem um tecido forte. E não adianta você só se conectar com os irmãos, não tem comunhão com o Senhor, também não tem um tecido forte. Precisamos das duas coisas. Precisamos de comunhão com o Senhor. Eu preciso estar o quê? Coordenado com os irmãos. Eu preciso participar das reuniões. Irmão, tem situações em que nós achamos que reunimos tanto tempo na vida que a gente não precisa mais reunir. Irmãos, é mero engano. E qualquer coisa é motivo para eu não ir para a reunião. Cansaço, não é isso? Choveu, voltei de casa, molhei meus cabelos, hoje não dá para ir para a reunião, né? Casou-se, tem que cuidar da mulher, não dá para ir para a reunião. Nasce um filho porque tem filho, não dá para ir para a reunião. Então tudo é motivo para a gente não ir para a reunião. E não deixeis de congregar-vos, que é costume de alguns. Porque nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos dessa ligação horizontal. E eu ainda, irmão, quero um dia falar só de grupo familiar. Precisa restaurar o grupo familiar de multiplicação. Sem grupo familiar, irmão, nós não temos berço, não temos lugar para cuidar pessoas. Irmão, nós precisamos restaurar. Toda a igreja tem que restaurar bem os seus grupos familiares. Tem tanta coisa que tem que restaurar. Irmão, nós louvamos ao Senhor, irmãos. Eu louvo ao Senhor. O Senhor não nos abandonou. Bem que o Senhor poderia ter nos abandonado.
Porque nós temos sido frios com o Senhor esses anos todos. Temos sido mornos com o Senhor esses anos todos. Mas, irmãos, o Senhor continua dispensando a sua rica palavra a nós. Irmãos, isso os pastores, os líderes das congregações reconhecem que a palavra está aqui conosco. Mas não é motivo do nosso orgulho, irmãos, porque se nós não acordarmos, essa tocha pode ser passada para outros que são mais fervorosos do que nós. Não tem, irmãos, grupos cristãos muito mais fervorosos do que nós, levam muito mais a sério as coisas do Senhor do que nós, estão crescendo muito mais rapidamente do que nós, se empenham muito mais do que nós, e nós nos acostumamos, irmãos. Nós, desculpe dizer, irmãos, se o Senhor não tiver misericórdia de nós vamos virar Laodiceia. E nós não queremos virar Laodiceia, não é, irmãos? Mas tem uma coisa boa entre nós, irmãos. Ezra está falando para mim, esses anos que o Senhor nos edificou com a sua palavra, criou-se uma coisa entre nós chamada essa edificação. Essa edificação que há entre nós, Ezra falou de irmandade, esse clima, essa atmosfera que há entre nós, irmãos. Isso não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Isso veio ao longo dos anos. Todavia, nós estamos frios, estamos mornos. As nossas reuniões deixaram de ter realidade. Vamos restaurar? Não vamos ficar negativos com isso, porque o Senhor não nos deixou, não nos abandonou. Mas agora, irmãos, é nós ou nós. Porque o Senhor não vai deixar para os outros. É nós. Ou você quer que o Senhor escolha outro povo mais fervoroso do que nós, mais diligente do que nós? Então, vamos acordar? Vamos acordar. Senhor Jesus, não sei se vai dar tempo que eu vou falar. Senhor Jesus, amém. Eu tenho visto que as nossas reuniões caíram numa rotina, caíram numa mesmice, porque não tem base individual, uma vida com o Senhor, não é? Vamos restaurar isso, porque as reuniões são um reflexo da nossa vida particular. De onde veio a questão de reunir? Deus, Ele instituiu reuniões no seu povo. Foi Deus quem instituiu. Quando que Deus instituiu? Quando? Quem sabe? De onde veio a questão de reunião? Deus finalmente, depois de ter chamado Abraão, Isaac, Jacó, Deus conseguiu finalmente um povo. Esse povo são os filhos de Israel. E esse povo, como a história que o irmão Dom contou, por meio de José, preservou a vida da família de Jacó, e dali nasceu um povo de Israel, não é? E o povo de Deus no Antigo Testamento sofria a escravidão no Egito, vivia todo o tempo escravizado pelo pecado e pelo mundo, nas palavras de hoje. Mas Deus, com sua mão poderosa, Ele tirou o seu povo do Egito, ganhando tempo, não vou detalhar muito. O Senhor, com a mão poderosa, tirou você do Egito,
Com milagres, Ele arrancou você do seu pecado, sua vida de pecados, não é? Todos nós estávamos vivendo uma vida sem sentido, de vaidade dos seus pensamentos. Andamos, irmãos, como todos os gentios andam, nós andávamos. Mas graças a Deus, pela sua graça, o Senhor nos chamou. Ele morreu por nós na cruz como um cordeiro pascal. Nós merecíamos morrer, porque sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão. Mas Cristo morreu em seu lugar. Você quem cometeu pecados, mas Ele carregou sobre si todas as nossas transgressões. E na cruz, irmãos, a pior coisa que o homem Jesus podia ter experimentado é a ausência de Deus. Jesus, por todo o tempo, viveu na presença do Pai, mas naquele momento na cruz, Deus o abandonou. Porque Deus, segundo o livro que Paulo escreveu para Coríntios, Deus o fez pecado por nós. Quando Deus olhou por Jesus na cruz, Ele enxergava o pecado, Ele enxergava o nosso pecado ali na cruz. E Deus então o abandonou. Ele morreu desse jeito, sofrendo essa ausência do Pai como Ele nunca experimentou. Mas, irmãos, tudo isso é para Deus não permitir que houvesse morte naquele dia da saída do Egito. Entre os egípcios houve morte aos primogênitos, mas do povo de Deus ninguém morreu, porque o Cordeiro morreu no lugar deles. Por isso, irmãos, naquele dia Deus tirou o povo de Israel. É o dia da Páscoa. Deus então instituiu a primeira festa, a festa da Páscoa. A partir de então, em toda vez que chegasse nessa data, o povo de Israel tinha que celebrar essa festa ao Senhor. Porque quando Deus pediu para Moisés e Arão falar para Moisés, para Faraó, o seguinte: deixa aí meu povo para que me celebre uma festa. Irmão, Deus é um Deus de festas. Deus quer alegria. Cadê a alegria nas nossas reuniões? Não pode ser aquela coisa formal, morta. Cadê a alegria? É uma festa. A reunião da igreja é uma festa que celebramos ao Senhor. E primeira coisa que temos que lembrar na festa da Páscoa é que Cristo morreu por nós. Temos que lembrar, irmãos, em todas as reuniões, quem nós éramos. Estávamos todos no Egito sendo escravos do mundo, escravos dos nossos pecados. Não é mesmo, irmãos? Eu sentado numa reunião da igreja, eu sento-me como alguém que foi tirado do pecado e do mundo da escravidão. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eu nunca venho para uma reunião da igreja arrogante. Eu nunca venho para uma reunião da igreja achando que eu sou melhor que os outros, criticando os outros, opinando, argumentando. Irmão, não. A reunião da igreja é uma reunião dos pecadores que graça ganharam. Um pecador sou, que graça ganhou. Eu não tenho direito de levantar a voz contra nenhum irmão, porque eu sou apenas um pecador que Deus me tirou do Egito. Pelo Cordeiro Pascal, pela morte do Cordeiro Pascal, pela misericórdia de Deus, hoje estou sentado nessa festa. Não é mesmo, irmãos? Por isso ninguém levante a mão contra ninguém, porque todos nós éramos pecadores, escravos do mundo. Pela misericórdia de Deus estamos aqui na igreja servindo ao Senhor.
esse é o nosso status, esse é o nosso currículo, essa é a nossa postura na reunião, não é? E a partir daquele dia, 7 dias de pães asmos, nós passamos a comer pães asmos. Quer dizer, a nossa vida, depois que saímos do Egito, nós passamos a viver uma outra vida. No Egito, a gente comia de quê? Alho silvestre, melões, carne, peixe a fartar, alho. Estávamos todos cheios de alho, cebola, não é isso? Nós tínhamos hálito de alho dos egípcios e não sentimos, porque nós estamos no meio deles. Quando você está no meio de quem come alho, você também come alho, não tem problema que você não sente alho. Mas quando você entra para o ambiente de quem come alho, você não sente forte o cheiro de alho. Quando você estava no Egito, você não sentia o cheiro do pecado, você não sentia o cheiro das coisas do mundo, você não achava ruim as coisas do mundo. Mas você precisa sair um pouco desse ambiente para você perceber o quanto era ruim aquilo. Não estou falando ruim de alho, alho é gostoso, mas é ruim o cheiro do pecado, é ruim o cheiro do mundo, não é? E o Senhor, a partir daquele dia, irmãos, mudou a nossa dieta, muda a nossa comida. A nossa dieta daqui para frente, irmãos, é representada pelos pães asmos. O que são pães asmos? São pães de aflição. Irmãos, nós estávamos no meio do mundo escravizados, Deus nos tirou. Daqui para frente, irmãos, nós tivemos que sair apressadamente e comemos por 7 dias pães asmos, porque nós vivíamos. Bom, vamos dar uma olhada rapidamente. Ó Senhor Jesus, o tempo está passando, o tempo é implacável, é tic-tac, tic-tac. 1 Coríntios 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Nosso Cordeiro Pascal morreu por nós. Então está na hora da gente lançar o fermento. Cristo pagou um alto preço para nos tirar do mundo. Vamos lançar fora a nossa velha maneira de vida? Vamos lançar fora a nossa dieta antiga. Ali a gente vivia, comia das coisas dos egípcios, mas a partir de hoje, irmãos, nós vamos comer, viver como um eleito de Deus, o povo eleito de Deus, povo escolhido de Deus. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Na esfera dos egípcios era uma esfera de maldade e de malícia, mas a igreja não traga essas coisas na igreja, esse fermento na igreja. Na igreja são asmos, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Como são os asmos da sinceridade e da verdade? A sinceridade, você sabe que nós somos o que somos com os irmãos, nós não fingimos nada. E a verdade vem como? Quando você passa pelo Espírito, tudo se torna realidade. Em outras palavras, a nossa relação, irmãos, é uma relação no Espírito. Vivemos no Espírito, com sinceridade e verdade, realidade. Isso só existe no Espírito. Irmãos, essa é a nossa vida daqui para frente. E Deus providenciou nossa dieta. Todos os dias, pontualmente de manhã, caía o que? O maná, que nós não plantamos, nem colhemos, nem precisamos trabalhar. Deus nos deu durante 40 anos no deserto a comida para mudar a nossa dieta. Ó Senhor Jesus. Vou ler aqui Deuteronômio 29 com vocês.
Deuteronômio 29. Senhor Jesus, acho que eu não vou conseguir terminar hoje não, vou deixar para outro dia. 29, versículo 5, diz assim: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes, e não bebeste vinho, nem bebida forte, por 40 anos. Irmãos, isso é melhor AAA. O que é AAA? É a Associação dos Alcoólatras Anônimos. Irmão, ficar 40 anos abstenho é a melhor forma de se livrar do alcoolismo, não é? E o povo de Israel passou por 40 anos sem tomar vinho e nem bebida forte. Mudou totalmente o seu paladar, o seu gosto, sua preferência pelas coisas mudaram. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor nos amarrou como jumento, a videira mais excelente. Todo dia é uva, uva, uva. Ó Senhor Jesus, não tem outra coisa, uva. Ó Senhor Jesus, valorize uva. Tem gente que se enjoa de uva. Não, valorize uva. Isso vai te trazer saúde, vai te trazer a realidade, passando pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, vamos abrir rapidamente, irmãos, em Deuteronômio 16. Você vai ver as 3 festas. A festa da Páscoa, no versículo 1 até 8. Já comentei, tá? Versículo 3 assim diz, confirma o que eu falei: nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida no dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Aí no versículo 9 até 12 fala da segunda festa, a festa de Pentecostes, ou festa das semanas. 50 dias depois, irmão, celebrar-se-á a festa da semana. O que é isso? É a festa da cega dos primeiros frutos. Irmão, nessas semanas que se passaram, já deu tempo para plantar na boa terra de Canaã. E quando se planta, colhe-se os primeiros frutos. Quando os primeiros frutos começam a amadurecer, esses primeiros frutos são colhidos para trazer na reunião da igreja, trazer na festa das primícias, festa da cega dos primeiros frutos. Irmão, você veja você que as reuniões são a consequência do seu trabalho no Senhor, no Espírito, no dia a dia. Quando as reuniões são vazias, as reuniões são formais, as reuniões são a mesmice, não tem realidade, porque a sua vida é vazia, a sua vida é cheia de vaidade, não tem conteúdo, não é mesmo, irmãos? Porque reflete a nossa situação real. Mas podemos mudar. Vamos trabalhar na terra? O povo já entrou na boa terra. Quando fala dessas outras 2 festas, o povo já entrou na terra, e cada um já recebeu uma porção de terra. Quem aqui não recebeu? Alguém, Deus esqueceu de entregar por possessão a terra, pedaço de terra para você? Quem aqui reclama que eu não recebi? Não recebeu? Recebeu, né? Recebeu. Será que o vizinho seu, a porção de terra que ele recebeu é melhor do que a sua? Porque a terra, a fé
que Deus entregou para nós é fé igualmente preciosa. É do mesmo valor. Pode ser maior, pode ser menor, mas produz a mesma coisa. Ninguém pode dizer, o Esdras, ele deve ter pego uma terra super fértil. A minha terra é seca. Da minha terra não sai nada. Mas dele está saindo tanta coisa. Não. Deus entregou a mesma terra, mesma porção, com o mesmo valor para você. E que terra é essa? É Cristo, não é? Mas Cristo como? É o Espírito. Cristo que se tornou o Espírito, que está dentro de você. Depende do quantas vezes na vida, durante o dia, você passa por aquele Espírito. Quando você passa pelo Espírito, você está trabalhando na terra, está produzindo realidade, passando pelo Espírito, você está fazendo parte da economia de Deus no Novo Testamento. A sua vida passa a ter sentido. Quando você não passa pelo Espírito, a sua vida não é registrada na economia de Deus do Novo Testamento, porque não faz parte da realidade. Por isso, irmãos, tudo isso é importante para a reunião da igreja. Portanto, irmãos, cada um de nós precisa trabalhar para que a reunião da igreja seja cada vez melhor. Você tem que trazer o produto que você trabalhou para a reunião da igreja. Não espera que o irmão responsável, irmão presbítero, eles é que se virem na reunião. Eu estou aqui, trabalhei já 6 dias por semana. Reunião é momento de eu ficar lá no fundo, mas é o meu descanso. Hoje não vou fazer nada, só vou cantar, louvar. Deixa os presbíteros trabalharem, os irmãos trabalharem. Eu estou aqui de folga. Pode ser assim, não? Porque o Senhor falou: não podereis vir de mãos vazias. Isso está no versículo 16. 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Irmãos, é proibido aparecer de mãos vazias perante o Senhor, porque você está convidando o Senhor para aquela festa. Já pensou, você convida o Senhor para uma festa e você não prepara nada para a festa? Você tem que trazer prato para a festa. É uma festa do amor que você convida, nós convidamos o Senhor. Ninguém poderá vir de mãos vazias. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. A terceira festa, a festa da colheita. Já no 7º mês do ano, tudo já foi colhido, tudo já foi produzido, esperando o inverno vir. Irmãos, a figueira já deu figo, oliveira já deu oliva, né? O que mais? A videira já deu uva. Mas não só isso, o figo já se transformou bolo de figo, ou figo seco. A oliva já se transformou em azeite, e a uva já se transformou em vinho. Irmãos, tudo está colhido já no depósito. É hora de agradecer ao Senhor pela boa terra que nos deu, ter produzido toda essa sorte de riquezas. Por isso a reunião da igreja tem que ser rica, irmão, tem que ser rica. Não é uma pessoa, duas pessoas trazendo coisas, não. Um traz figo, outro traz romã, outro traz mel, outro traz leite, outro traz o quê? Cereal, trigo, cevada. Irmãos, a reunião da igreja tem essa diversidade. Todos devem vir não de mãos vazias, trazer para o Senhor. E o melhor ainda, irmãos, na festa da colheita, eles deverão passar 7 dias em tendas. 7 dias eles vão colocar ramos, fazer tendas com ramos de árvores para morar em tendas. Sabe por quê para morar em tendas? Deixa eu ver se eu acho esse versículo, acho que está em Deuteronômio, rapidinho. Levítico 23.
Vou encerrar aqui. Não vou conseguir terminar, vou encerrar por aqui. Levítico 23, Senhor Jesus, versículos 42 e 43, diz assim: 7 dias habitareis em tenda de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, por 40 anos o povo viveu em tendas, e jamais podemos esquecer, irmãos, que o povo de Deus no deserto viveu em tendas. Isso quer dizer o que, irmãos? O que quer dizer? O que você acha? Nós não fixamos a nossa residência permanente aqui na terra. Estamos aqui vivendo em tendas. Somos peregrinos na terra. Por isso, irmão, não invista todo o seu dinheiro nessa terra, porque você não vai permanecer nessa terra. Hebreus capítulo 11, terminando aqui. Hebreus capítulo 11, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 8, como diz. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A sua esperança reside nesta terra? A sua esperança em estar você edificar mansões? Suas obras grandiosas aqui na terra? Irmãos, nós somos peregrinos aqui na terra. Versículo 13: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Irmão, nós somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmão, nós queremos dizer assim: Deus não se envergonha de nós, e Deus nos preparou uma cidade, o mundo que há de vir, e Ele espera. Você está pronto para governar no mundo vindouro, e você investe a sua vida, a sua energia, não nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. As coisas que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Onde você investe o seu dinheiro? Você tem dinheiro, você deve, se o Senhor te der a oportunidade, você deve melhorar a sua vida, não é isso? Você deve ter um carro melhor, deve ter uma casa melhor, não é isso? Se o Senhor te der a oportunidade. Mas, irmãos, isso não é prioridade do seu coração. O seu dinheiro, irmãos, deve ser investido principalmente no reino, ou para a produção do reino, para a pregação do evangelho do reino, não é isso? Seu dinheiro ser investido, irmãos, para produzir, como José, um lugar para cuidar de muitos prisioneiros, de muitas pessoas diferentes. Irmãos,
é a vida da igreja. Nós precisamos investir nosso dinheiro, irmãos, na vida da igreja. Investir nosso dinheiro na obra. Investir nosso dinheiro no Bucafé. Investir nosso dinheiro no SEAP. Investir nosso dinheiro com os comportores. Investir nosso dinheiro no instituto. Investir nosso dinheiro, irmão, na editora, nos livros da editora. Não economize dinheiro para comprar, deixar de comprar livros. Irmão, tudo isso é investimento. Eu não tive tempo de falar, eu ia falar sobre isso, mas não tive tempo de falar. Mas, irmãos, vamos sair daqui com uma plena convicção. Se nós mudarmos, se você mudar, se ela mudar, ele mudar, se nós, cada um de nós, começar a mudar, começar a trabalhar na nossa base, vida individual, vida na família, mudar a nossa maneira de viver com a família, mudar a nossa vida da igreja, e mudar nossas reuniões, mudar a nossa pregação de evangelho, nosso cuidado aos santos, nosso apacentamento, nosso pastorear. Irmãos, eu tenho certeza, apesar de sermos fracos, apesar de sermos de pouca força, Deus vai nos usar. Mais ainda, Ele vai nos proporcionar todo o necessário para cumprir a sua vontade. Porque, irmãos, essa economia é dele, Ele tem interesse, mas Ele não quer entregar para nós para desperdiçar, porque nós não estamos levando a sério. Que o Senhor possa nos fazer levar a sério. Eu acredito, irmãos, que o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. Irmãos, hoje nós temos dificuldade de suprir o continente africano, a África, a obra lá, a expansão. Temos tanta dificuldade para suprir. Nós temos dificuldade de manter, né, a nossa obra lá na Europa, porque o real, o câmbio com o euro está difícil. Na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá, México, tudo está tão difícil. Nosso dinheiro está tão escasso para vir para a conferência. Quem sabe muitos irmãos não estão aqui por causa do dinheiro. Mas eu tenho certeza, se mudarmos a nossa situação, tudo vai mudar. Você acredita ou não acredita? Mesmo que os homens falem em crise, nós não vamos ter crise, porque nós não somos regidos pelas regras desse mundo. Nós somos regidos, irmãos, pelo Espírito, pelo reino celestial. Irmãos, nós precisamos acordar. Vamos dar isso para o Senhor, dar o nosso melhor, como aquela mulher pecadora de Lucas 7. Quebra o seu vaso de alabastro, enxugue com seus cabelos. Os cabelos indicam a sua glória. Irmão, deixa a sua glória de lado. Deixa o seu orgulho de lado, o que você quer alcançar de lado. Não estamos aqui, irmão, para disputar vaidades, quem é melhor, quem não é melhor. Todos nós, irmãos, estamos trabalhando, trabalhando no mesmo jogo, ganhando. Vamos vencer esse jogo, que é trazer o Senhor de volta. Esse é o nosso coração. Irmãos, vamos dar o melhor de nós. Vamos fazer com excelência tudo o que fizermos para o Senhor. Cada reunião tem que ser levado como se fosse a última coisa que eu vou fazer na vida. Não empurre com a barriga as coisas do Senhor. Cada reunião da igreja para mim é a última coisa que eu vou fazer na vida. Não é? Um evento, pregação do evangelho, apacentar, eu vou fazer com excelência, fazer o melhor possível. E a vida da igreja, irmãos, tem que ser vivida com entusiasmo. Fogo, cadê o fogo? Irmão, vamos, a partir dessa conferência, esse incêndio tem que sair daqui da estância. Esse fogo tem que se alastrar por todos os continentes, queimar todas as igrejas, todos os continentes, irmãos, com esse fogo do enteos, em Deus. E por fim, irmãos, vamos trabalhar na inclusão. Vamos preparar as novas gerações, vamos preparar recursos humanos, vamos preparar pessoas, aperfeiçoar pessoas. Não fique você no ninho, não botando ovo, nem deixando ninguém botar ovo. Irmão, vamos aperfeiçoar pessoas. Vamos deixar outros irmãos terem espaço para servir. E vamos nós aperfeiçoar as pessoas. Irmãos, assim
nós vamos ter um conjunto muito forte. Nós podemos ser fracos, mas o conjunto vai ser muito forte. E esse conjunto, irmãos, é capaz de dar 5 pães e 2 peixes para o Senhor. Apesar de, humanamente falando, nós nunca vamos atender a necessidade do Senhor, humanamente falando. Pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada, irmãos, é utopia. Nós não vamos conseguir fazer isso. Mas se nós fizermos o melhor de nós, tudo que for possível entre nós, por meio do Espírito, nós podemos entregar para o Senhor. Senhor, o Senhor vai perguntar: vocês é que foram encarregados de atender essa necessidade, pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Mas Senhor, tudo que nós temos, que é isso para tanta gente? Aí o Senhor vai perguntar: o que vocês têm aí? Se você disser: nós não temos nada, nada, do nada, o Senhor não vai poder fazer nada. Mas se você disser: Senhor, nós fizemos com entusiasmo, nós fizemos com excelência, nós trabalhamos na inclusão, nós fizemos de tudo para o Senhor por meio do Espírito. Irmãos, ainda é pouco, mas nós entregamos aqui 5 pães e 2 peixes para o Senhor. E o Senhor vai pegar esses 5 pães e 2 peixes, Ele vai abençoar, Ele vai multiplicar esse pouco. Irmãos, o evangelho do reino será pregado a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus é o Senhor. Amém.